Olá, bem-vindos a mais uma história. Hoje, uma história sobre o dia de hoje, o 25 de Abril. E a história que eu escolhi chama-se Carlota e a Revolução dos Cravos, escrita por Alexandra Carita e ilustrada por Ruth Reimão, uma ilustradora que já morou em Avis. Para ela, um beijinho. E é uma história que nos explica o porquê deste dia. Mas antes da história vos contar, a nossa música. Vamos lá? Preparados? 1, 2, 3. Lá na montanha há uma casinha toda enfeitadinha, cheia de florzinhas. Lá na casinha, em cima da montanha, existem uns meninos que gostam de histórias. Quem quiser ouvir o que eu vou contar, suba na montanha e fique quieto assim. Shhh. Eu sou a Carlota, a menina desta história. Esta menina. Uma menina com tranças cor de cenoura. Eu só não tenho da mesma cor porque não podemos ir ao cabeleireiro. Eu tenho 6 anos. Eu vou à escola, tal como vocês, aprender a lição. Mas antes de aprendermos a ler e a escrever, nós todos cantamos o hino nacional. Verdade. E o que eu gosto mais é o do recreio. No recreio nós jogamos muitos jogos, brincamos muito. E há um que eu gosto muito. Vocês também devem conhecer, que é a Linda Falua, que lá vem, lá vem. Linda Falua, que vem, lá vem. Até que um dia eu caí e desfolei o joelho. Mas olha, levantei-me logo, sacudi o joelho e continuei a brincar. E à noite, quando cheguei a casa, ia um bocadinho cansada. Mas também eu estava um bocadinho assim esquisita. Não sabia explicar porquê. Passava o tempo de um lado para o outro. Estava um bocadinho irrequieta. Até que a minha mãe perguntou o que é que eu tinha. Disse, oh mãe, não sei. Não consigo ficar parada. Parece que está a acontecer qualquer coisa. Mas eu não sei o que é. Tenho vontade de ir para a rua. O meu pai disse logo, nem penses numa coisa dessas. Não são horas para uma menina da tua idade ir para a rua. O teu pai tem razão, disse a minha mãe. Eu fiquei quieta, mas não me conseguia acalmar. E então fui para o meu quarto brincar. Brinquei com as minhas bonecas, andei no meu cavalinho, fui para a cama, dei voltas e voltas na almofada e o sono não vinha. Estava mesmo estranha. Sabem, acho que a última vez que vi as horas eram 4 da manhã. Já estava tão cansada que me deixei dormir. Mas de manhã acordei com os gritos que vinham da rua. Por toda a gente gritava de felicidade e ouvia-se uma palavra: liberdade, liberdade. Saltei da cama e fui perguntar à minha mãe o que é que se passava. E ela respondeu-me com um grande sorriso: a liberdade chegou a Portugal, minha filha. Liberdade? Não sei o que isso é. Mas ontem à noite o Bento dizia que estava a acontecer qualquer coisa. Lembras-te, mãe? É verdade, Carlota. Acho que tinhas um pressentimento. Na rua multiplicavam-se as palmas. Ouvia-se foguetes. E era tudo muito engraçado, porque todos se cumprimentavam e ofereciam cravos aos soldados. Eu não estava a perceber nada. Não estava a entender nada. Mas sentia-me assim, alegre. E sorria como toda a gente fazia. Quando cheguei a casa com um monte de cravos, perguntei à minha mãe a que horas é que ia para a escola. E a minha mãe respondeu que não havia escola naquele dia, porque tínhamos de comemorar a liberdade. Mas qual liberdade? Perguntei eu. Ainda não percebi o que é isso de liberdade. Então, o meu pai sentou-se à mesa comigo para me explicar. Explicou-me que Portugal vivia há mais de 40 anos sob um regime ditatorial que oprimia as pessoas,
Ninguém podia dar a sua opinião ou ter ideias diferentes da política do governo. E havia pessoas que iam presas. Havia uma polícia secreta chamada PIDE, Polícia Internacional da Defesa do Estado, que perseguia as pessoas para saber o que faziam, o que diziam ou liam, para descobrir qual a música que ouviam, o cinema que viam, os amigos que tinham e aquilo que pensavam. Até os livros e as revistas estrangeiras chegavam aos portugueses sempre às escondidas. Dizia-me o meu pai. E continuou. Muitas das terras e fábricas pertenciam a patrões que pagavam mal aos seus empregados. E por isso havia muita gente que passava fome. Os pobres eram cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos. Até me contou, com uma certa tristeza, que eu nem sabia o esforço que ele fazia para meter a comida na mesa. Eu lá fui percebendo qualquer coisita, sabem? Olhava assim com muita atenção para o que ele me estava a contar. E ele continuou e ainda me falou de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, que eram os povos que queriam há muito ser independentes. Mas o nosso país mandava para lá os jovens para a guerra. Eram obrigados a ir combater para lá. Eu olhei muito sério para o meu pai e perguntei: mas isso agora acabou ou não acabou, pai? Eu espero bem que sim, minha filha. E como é que tu soubeste isto tudo? Perguntei. E ele disse-me que ouviu na rádio, durante a noite, que um grupo de militares se revoltou. Prenderam os antigos governantes e tomaram conta do país. Isto passou-se quase tudo em Lisboa. Mas foi de Santarém que veio um capitão chamado Salgueiro Maia, de madrugada com os seus soldados, comandar todas estas operações. E que governantes, pai? Marcelo Caetano e Américo Tomás, o primeiro-ministro e o presidente da República. Pena é que Salazar já não tenha levado com isto, desabafou o meu paizinho, assim num tom mais baixinho. Mas eu ouvi e perguntei: quem é Salazar? Olha, minha filha, foi quem esteve à frente do país durante muitos anos e nos oprimiu a todos. Um ditador. Um homem que não deixava o povo pensar pela própria cabeça, que tudo controlava e tudo censurava. Outra palavra estranha. O que é censurar? É não deixar que se escreva, que se cante, que se filme ou que se publiquem notícias contra as ideias do regime. Mas isso é tapar os olhos às pessoas para elas não verem. Exatamente, minha filha, disse o meu pai. Fiquei calada durante algum tempo a pensar em tudo o que o meu pai me tinha acabado de contar. Algumas eu compreendia, outras nem por isso. A censura já eu tinha percebido. O que era? E ligava agora à falta de liberdade. Ora, se ninguém podia escrever, cantar, fazer ou ver o filme que lhe apetecia, e se até as notícias tinham que mentir para não dizer verdades que fossem contra as ideias do Estado, isso percebi. Agora, isso do regime ditatorial não entendi muito bem. É fazer com que um país inteiro pense pela cabeça do seu presidente, disse-me o paizinho. Já entendi. Eles queriam que todos pensássemos da mesma maneira para ninguém perguntar o que se fazia, que era melhor para todos. Vês como tu sabes, Carlota? Então, vamos festejar. Viva a liberdade! E fomos todos para a rua. Gritar com os outros. A menina e eu, assim que encontrava os amiguinhos da minha escola,
parava para lhe contar a história que o meu pai me ensinara. Estás a perceber, João Paulo? Acho que sim. E tu, Ana Maria? Estou. É por isso é que o meu tio escondia livros no sótão lá em casa e diziam que eram proibidos. Não é proibidos, é censurados, é assim que se diz. Depois começámos a ouvir o povo, uma canção que se chamava O Povo é quem mais ordena. Mas eu não conhecia a canção e, apesar de ser bonita, achava um pouco melancólica. Por isso, nós, na nossa escola, ensinaram-nos uma canção que, entretanto, a senhora Ermelinda tinha feito de homenagem à liberdade. E a canção era Uma gaivota voava, voava, asas de vento, coração de mar. Como ela somos livres de voar. E esta era mais fácil. Todos cantavam, o povo aplaudia. E no meio das canções gritavam vivas a Salgueiro Maia e ao 25 de Abril. Todos sorriam e os escravos voavam pelo ar. Vou-vos contar, foi um dia muito bonito que eu gostei muito de viver e aprendi de cor a lição da liberdade. E a nossa história chegou ao fim. Espero que tenham percebido, tal como a Carlota, o porquê da Revolução dos Escravos. E como não podia deixar de ser, a atividade que eu vos vou deixar é um cravo. Olha, eu como não tenho muito material cá em casa, fiz estes dois. Este com papel celofane e este com cartolina. É muito fácil. Vocês podem tentar inventar outro de outra forma, com outro tipo de material. Eu vou só explicar este com a cartolina, que é o mais fácil. É só um quadradinho vermelho, dobram ao meio e depois com uma tesoura, que eu por acaso tenho uma tesoura que faz uns feitiozinhos, cortam assim uma espécie de arredondado. Depois dobram aqui os cantinhos e se virarem já está. Depois podem fazer outro de outro tamanho e juntam. Depois com uma folha verde fazem o pé. E o pé podem enrolar um pau de espetada. Olha, vem aqui o resto do pau. Enrolam a folha verde ao pé e depois fazem uma folha. E este bocadinho aqui, que vocês estão a ver aqui, é também feito com um biquinho. Também cortam-se um bocadinho verde, assim um quadradinho. Depois dobram em bico. Eu vou tentar cortar aqui com esta tesoura que não tenho aqui outro ao pé. Vamos lá ver se isto resulta. Ora, depois é só fazer assim em biquinho. E depois volta a dobrar em biquinho assim. Não sei se vocês viram. Portanto, fazem assim um triângulo. E depois fazem um pequenino triângulo assim para dentro. Outro para aqui. E está feito. Pronto. E é só colar. É esta parte que nós fizemos. Juntam tudo e têm um cravo muito simples. Espero que tenham gostado. Espero que tenham aproveitado este dia. E viva o 25 de Abril e viva a liberdade que temos hoje. Beijinhos, portem-se bem e protejam-se.